Pronto. Bom dia, olá meus amigos. Queria compartilhar uma palavra com você nessa manhã sobre o pão e o vinho, sobre o princípio da primeira menção. Existe algo sobre interpretação bíblica que fala sobre sempre que um determinado assunto é citado na Bíblia pela primeira vez, então ali estabelece um ensino, ali estabelece um princípio, e durante todo o panorama bíblico aquele assunto é tratado com base naquele princípio. E eu queria falar a primeira vez que a Bíblia fala sobre pão, né? O primeiro relato sobre pão está em Gênesis capítulo 3, verso 19, logo após a queda de Adão e Eva, quando o texto diz que o Senhor diz para Adão: do suor do teu rosto comerás o seu pão. E nós vemos que Jesus se auto-intitula o pão vivo que caiu do céu. Já no Novo Testamento, Jesus se intitula o pão vivo que caiu do céu, que desceu do céu. E no deserto, durante a jornada do povo hebreu, da saída do Egito, caiu também um pão do céu, desceu ali o maná, né? O nome maná significa o que é isso. Eles ficaram entusiasmados com aquele milagre. Foi algo que sustentou Israel no deserto, aquele pão que caía para eles diariamente do céu, o sustento diário. Então, voltando a Gênesis 3, a palavra diz que era com suor que esse pão viria, era com esforço que esse pão viria. E assim como Jesus é relatado como o pão vivo que desceu do céu, esse mesmo Jesus é tido como aquele que é o verbo de Deus. João capítulo 1 diz que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então nós podemos tipificar também o pão como sendo a palavra, né? Jesus a palavra, o pão a palavra que nos sustenta, que nos alimenta diariamente. Então aqui em Gênesis, quando diz que é do suor do rosto que comeríamos a palavra, fala de um esforço que temos que ter constantemente para nos alimentarmos dessa palavra, para conquistar essa palavra, para receber dessa palavra, para receber desse pão. Muitas vezes nós usamos esse texto como revelação apenas do nosso trabalho diário para receber um salário, mas como revelação de um princípio estabelecido ali, nós podemos também trazer para o nosso entendimento de que é preciso um esforço para buscar essa palavra, é preciso ter suor. Por isso que muitas vezes nós vemos tantos mestres, teólogos, cheios de muita sabedoria, muito entendimento teórico das Escrituras, e eles ficam em si mesmados, eles ficam cheios de si, eles ficam cheios de doutrina e gostam de justificar tantas coisas, justificam muitas vezes até a sua frieza espiritual com base nas Escrituras. Já dizia um teólogo amigo meu que com a Bíblia na mão você pode fazer a pessoa dizer sim ou dizer não. Ou seja, muita teoria, muita teologia pode conduzir qualquer debate para qualquer caminho, né? E o apóstolo Paulo, ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não quero aqui desvalorizar o conhecimento, a absorção desse pão, mas eu quero dizer que existe um ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é você ter o alimento sólido, o pão, o conhecimento, mas também ter vinho. Nós vamos falar agora sobre o vinho. Assim como no nosso alimento diário, no dia a dia, ninguém come somente arroz, somente pão seco,
mas você tem um alimento líquido, você tem um alimento mais agradável de ser degustado. Você não vive só de alimento sólido, você também precisa de alimento líquido. O corpo humano é feito 75 a 80% de água, né? Então você não pode absorver somente alimento sólido, você precisa de líquido. E esse líquido do Velho Testamento, esse vinho falado no Velho Testamento, ele traz o símbolo como uma tipologia, uma analogia ao Espírito Santo. O vinho no Velho Testamento significa alegria. E a primeira vez que a Bíblia fala sobre vinho no livro de Gênesis, a Bíblia fala em Gênesis 9, a partir do verso 20, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Aqui também nos mostra a primeira vez que a Bíblia fala sobre o vinho. Ele bebeu desse vinho, bebeu demais, bebeu somente vinho e ficou pelado, ficou doidão. Muitas vezes nós vemos igrejas, ministérios surgindo a partir de uma experiência com o vinho. Somente uma experiência com o vinho. E por que não dizer que a maioria das grandes seitas tidas como igrejas protestantes, evangélicas, elas surgiram de uma experiência maluca, de uma experiência somente com o vinho, uma experiência somente com o Espírito Santo. Eu também não quero aqui dizer que você não deve ter experiência com o Espírito Santo. Mas voltando, nós precisamos dos dois ingredientes, do alimento sólido, a palavra, e do alimento líquido, o Espírito Santo, o vinho. E quando Noé tomou somente do vinho, ele ficou doidão. Quando nós vemos aqueles que se alimentam somente do pão, nós vemos pessoas arrogantes, pessoas chatas, pessoas cheias de doutrinas, cheias de entendimento humano, cheias de dogmas religiosos, assim como aqueles fariseus, mestres da lei, que confrontavam Jesus, que discutiam com Jesus. Eles não tinham vinho, eles não tinham o Espírito Santo. E já no Novo Testamento, eu poderia gastar aqui horas e horas falando sobre as experiências com o vinho no Velho Testamento, por toda a Bíblia, mas eu queria destacar aqui no Novo Testamento, quando Jesus faz o seu primeiro milagre. Ele transforma água em vinho. Ele traz para o Novo Testamento a realidade do vinho. Ele traz esse ponto de equilíbrio, onde os judeus tinham muito pão, tinham muita palavra, eles tinham muita lei, eles tinham muito conhecimento das verdades da Escritura, eram mestres da lei, mas eles não tinham vinho. E Jesus manda buscar aquelas metretas, aquelas vasilhas de pedra cheias de água para transformar aquilo em vinho. Essas peças de pedra fala da realidade do povo judeu daqueles dias. Um coração de pedra, um coração que só tinha a lei, que só tinha o pão, que só tinha a palavra, que só tinha as verdades da letra. Então tinham um coração duro, tinham uma vida seca como uma pedra. Jesus manda encher aquilo de água e traz o vinho, e traz a realidade da experiência com o Espírito Santo. Então nós precisamos desse equilíbrio do pão e do vinho. E quando Jesus, nos seus últimos ensinamentos, ele deixa instituído a Santa Ceia, o pão e o vinho, como uma figura, como uma tipologia daquilo que
que iria nos nutrir até que ele voltasse. Então, toda vez que nós ceiamos, nós estamos proclamando a volta de Jesus e estamos nos alimentando de princípios que ele estabeleceu, que eram importantíssimos, que eram vitais para a nossa sobrevivência espiritual, que é alimentar da palavra e buscar o Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo e ser cheios dessas verdades que podem mudar o nosso destino. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você precisa gastar tempo com a palavra, suar para buscar esse pão, mas que você também deve ficar doidão com o Espírito Santo. Você deve mergulhar nesse vinho, no nome de Jesus.